Aleluias. Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis, o livro do começo. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26. Deixa eu introduzir algo aqui para vocês. Em toda a história bíblica, toda a história da Bíblia, quando você pega Hebreus, o capítulo 11, o autor aos Hebreus, ele, pelo Espírito Santo, ele teve a audácia de citar alguns heróis da fé. Também citou algumas mulheres, alguns homens foram citados em Hebreus 11, mulheres também. Então ali há um desfecho sobre homens do passado, do velho pacto, que andaram por fé, foram justificados mediante a fé deles em obediência ao Senhor. E em toda a história do povo judeu, em todo o velho pacto, no velho concerto e no novo concerto, na nova aliança, homens foram levantados por Deus. Deus, segundo a sua vontade, levantou homens. No velho pacto, homens para serem sacerdotes, sumos sacerdotes, para serem juízes, profetas, então, reis, como foi o caso de Davi. Homens tiveram destaques, Moisés como o libertador, Noé, aquele que julgou, condenou o mundo da época e o dilúvio veio. Aí você vem para a nova aliança, o novo concerto, o novo pacto, vem os apóstolos, né? E homens que surgiram, mestres, profetas, evangelistas, e estamos vivendo então ainda a nova dispensação, a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto. Mas quando se trata de povo, a Bíblia, ela expressa 3 homens, do qual povos surgiram deles. 3 homens. E o primeiro homem é Adão. Quando se fala de linhagem, de povo, de descendência, a primeira é Adão, o Adão do Éden. A segunda pessoa, o segundo homem, é Abraão. E a terceira pessoa é Cristo, o Senhor Jesus. E quando você olha para os 3, você pega o primeiro Adão, Abraão e Jesus. O primeiro Adão do Éden fracassou, ele falhou dentro do livre-arbítrio que ele tinha, da decisão de escolher que lhe foi outorgada. Ele escolheu o caminho do mal. Ele escolheu comer do fruto e morrer. Aí você vem para Abraão, um homem que foi chamado por Deus, e Deus fez a promessa a Abraão de dar a ele uma descendência tão numerosa, um povo. Deus fala que de Abraão surgiria um povo, porque de Adão, o primeiro Adão, né, surgiu a raça humana. Entenda isso. A raça humana, ela surgiu com o Adão do Éden. Então, a raça humana se originou, não um povo, a raça humana. Porém, um povo se originou de Abraão.
através de Abraão, de promessas de Deus feitas a Abraão, se originou um povo de promessa, um povo eleito por Deus, que foi os judeus, o povo hebreu. E esse povo fracassou também. Não Abraão, mas esse povo fracassou, peregrinou em terra estrangeira, ficou 400 anos cativos no Egito, até que, passado esse tempo, Deus se lembrou de Abraão, da promessa, da profecia de Abraão. Deus suscita então Moisés, o libertador, e esse povo é tirado. Então vem toda uma história de um povo que uma hora estava com o Senhor, uma hora estava contra o Senhor, uma hora estava em obediência, outra hora em desobediência. Israel sempre sendo cativo, foi levado cativo pelos persas, pelos medos, pelos babilônicos, né? E por último pelo Império Romano, quando Cristo veio. Então, o primeiro homem, Adão, a raça humana. O segundo, Abraão, um povo escolhido, um povo separado. E esse povo fracassou, e esse povo falhou, assim como Adão. Porque em Adão o pecado entrou no mundo, o mundo morreu, perdeu a legitimidade diante de Deus, Deus deixou de vir caminhar no jardim, entrou uma ruptura, entrou morte e o caos. E dentro desse caos, 4.000 anos se passaram, então Abraão surgiu, Deus fazendo a promessa com ele de um povo. Nós vamos ler isso aqui nesses textos. Até então vim o Senhor Jesus. Até então o Filho de Deus, o único, descer do céu, habitar no meio dos homens, para agora formar uma família. A família de Deus, a família dos salvos, dos lavados e remidos, dos perdoados, um povo santo, irrepreensível. Nós vamos ler sobre isso. E ele não fracassou, ele não falhou. Jesus não fracassou na sua missão, no seu propósito. Não. Vamos ler sobre o primeiro Adão? Gênesis 1:26 diz assim: então Deus determinou, façamos é uma conjugação, ele está falando com mais pessoas, façamos, porque se fosse só ele diria eu faço. Mas ele olhou para um e para o outro e disse, façamos. Então ele estava falando com o Filho. Façamos o ser humano, veja, o ser humano, à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus então, ele, numa reunião celestial, numa reunião administrativa, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, façamos o homem, o ser humano à nossa imagem, façamos o ser humano. Então o primeiro Adão foi feito. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A raça humana se originou desse primeiro homem, feito por Deus. Deixa eu só pegar um versículo aqui.
Nós estamos lendo 26. Então agora nós vamos por o capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra. Veja, não é povo e nem filhos. O ser humano, a raça humana. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra. O Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Veja isso. Deus usou daquilo que era natural, Deus usou daquilo que ele havia criado, porque Deus criou 3 coisas. Deus criou simplesmente a água, os gases e a terra. Ele criou essas 3 coisas. E destas 3 coisas que ele criou, ele formou, todas as outras vieram. Todas as outras vieram. Vieram das águas, vieram da terra e vieram dos gases, os ajuntamentos, as estrelas, o cosmos. Então, foram criados daí. E agora então Deus formou, ele modelou o homem, a sua imagem do pó da terra. Ele pegou o que era da terra, terreno, a terra que não havia pecado, a terra que não havia nela maldição. Um lar perfeito, um lar habitável, um lar que já havia sido construído, edificado, pronto. Então, Deus modela o homem desse barro, dessa argila, e aí agora vem o divino, vem a fusão do sobrenatural, do espiritual. Deus sopra nas narinas o fôlego de vida, o fôlego, Deus sopra o espírito naquela casa modelada. Deus pega do que é dele e sopra. E então o homem se tornou um ser vivente. Aquele corpo agora que recebeu aquela casa modelada, que recebeu um fôlego, o espírito passa a ser vivente. Se torna um ser vivente. Próximo versículo, irmão. Aleluias. Então Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. Próximo. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. No meio desse jardim estava a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus colocou o homem que ele havia feito ali, primeiro, o primogênito, ali no Éden. Mas ele estava só. Ele estava sozinho, e Deus viu que aquilo não era bom. Deus viu que aquilo não era bom, e ele então agora faz uma adjuntora, ele faz uma companheira para Adão, para o primogênito dos seres humanos. Ele faz com que ele venha adormecer. Deus dá um sono profundo em Adão, Adão dorme, e então Deus tira do lado de Adão uma costela, e dali ele faz a sua adjuntora, a sua companheira, a sua auxiliadora, Eva, a mãe de todos os humanos. E então nasce esse povo, nasce a raça humana. E dali então filhos são gerados antes do pecado, porque antes do pecado eles coabitaram, eles tiveram filhos. E a Bíblia, ela não menciona por quantos anos eles viveram antes do pecado. Porém a Bíblia menciona e dá menção e data depois do pecado. Então Caim e Abel não foram os primeiros filhos de Adão e Eva.
Eles foram os primeiros filhos de Adão e Eva depois do pecado, depois da queda, depois da ruína, depois do fracasso de Adão, o pai da raça humana. Então, quando ele fracassa, Deus vem com a punição, e Deus então olha para a mulher e fala: olha, a partir de hoje você dará luz a filhos com dores. Deus pune a mulher: você dará à luz filhos entre meio a dores de parto. Isso significa que antes ela concebia filhos, mas ela não sentia dor. Por quê? Porque havia uma harmonia, não havia pecado, não havia morte espiritual. Não havia nada disso. E filhos nasciam saudáveis. Eles não se preocupavam com o que as pessoas se preocupam hoje, porque havia provisão sobre a face da terra. Tudo vivia em harmonia. Os animais viviam em harmonia. Os seres humanos com os animais em harmonia. Porque o mundo estava em harmonia. A terra estava em harmonia. Eles estavam nus no paraíso, eles não sentiam frio. Então, ele fracassa. Esse homem, o primogênito da raça humana, fracassa. Quando ele desobedece, ele, pelo livre-arbítrio que lhe foi concedido, ele vai e come da árvore, do fruto da árvore. Então, a maldição se estabelece, se instala, eles são expulsos do jardim e vêm a ter 2 filhos. E aquilo então que não era contado na vida de Adão, porque o tempo de Adão não era contado, porque ele vivia no estado eterno. Mas agora, depois do pecado, o tempo dele é contado, os anos são contados, o tempo de vida é contado. E as escrituras, na sua genealogia, ela narra, ela fala do tempo de existência de Adão. Quantos anos ele viveu depois da sua queda, os seus filhos, netos, bisnetos. E vem falando até de Enoque, o 7º, depois da 7ª descendência, depois de 7, o homem que andou com Deus. Então, irmãos, as narrativas, a Bíblia, então Caim se levanta, mata Abel e Deus põe nele uma marca para que ninguém que encontrasse com ele, o matasse. Alguém se pergunta e Caim vai para um lado, para um lugar, e lá ele se casa, ele conhece a sua esposa, lá ele se casa. Então esse povo se originou, era originário de Adão e Eva de antes do pecado. Filhos que foram crescendo, foram povoando, porque não havia pecado. E o que eu vou dizer agora vai soar como heresia, mas na realidade não é uma heresia. Não havia lei estabelecida para que o pecado fosse reconhecido, como a lei dada a Moisés, que escancarou o pecado, revelou o pecado do homem, como o homem era mau no seu desígnio desde a queda. Então, se casar com o irmão, então foram crescendo e foram formando e povoando a terra. Então Caim se casa, mas aquele povo não sabia do que havia acontecido. Agora uma maldição está instalada sobre a face da terra, por causa de Adão do Éden. Ele é banido, ele é expulso, e agora esse povo começa a viver, e já vem espinhos e abrolhos crescendo sobre a face da terra. Aquilo que eles tinham, eles param de ter, porque agora começa a haver uma desarmonia. Então Caim já mata Abel, e aí no meio da caminhada você já vê outras coisas. Você vê um cara que matou, e ele faz uma oração, fala: pô, se Deus amaldiçoou Caim, porque ele matou o irmão, eu vou ser também amaldiçoado 7 vezes 7 por tudo aquilo que eu fiz. E então o pecado agora ele está granguenando, o pecado está comandando o mundo da época, o povo, um caos. E aí vem
Noé no dilúvio, Torre de Babel, confusão, vem Noé no dilúvio, depois do dilúvio começa tudo de novo, os 3 filhos de Noé, Cão, Sem, Jafé. Noé planta uma vinha e se embebeda com ela, depois de colher o fruto, um dos filhos vê que é Cão, vê o pai nu, corre e comenta com os irmãos vão e cobrem a nudez do pai, depois que o pai fica bom, os filhos Sem, Jafé fala para o pai, Cão te viu nu, então Noé libera uma maldição sobre Cão, a descendência de Cão, meu irmão, por isso o continente africano, porque o continente africano descende de Cão na sua genealogia, na sua história, meu irmão, e o caos está estabelecido novamente, e até então surgir Abraão. E aí você volta para as Escrituras, e eu que sou assim, um apaixonado por ela, por indagações, eu me pergunto como Adão morreu, como Eva morreu, como esses morreu, porém as Escrituras, elas não dão nenhum destino, elas não dão nenhum norte de como eles morreram. Não dão, irmãos. E até então, Deus apareceu na história em Gênesis capítulo 12. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12. Eu estou indo depressa porque o meu foco é Cristo. Eu só quero mostrar para vocês uma realidade. Então no capítulo 12, no versículo 1, o texto diz assim: então o Senhor veio a Abrão, que não era Abraão, mas Abrão, e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Deus chega para esse homem chamado Abrão, Deus viu algo em Abrão, Abrão chamou a atenção de Deus em alguma coisa, em algum momento, então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige à terra que te indicarei. Próximo. Eis que farei de ti um grande povo. Veja agora, não é mais raça humana, porque a raça humana já estava peregrinando e andando sobre a face da terra, o povo já estava espalhado, e aqui agora Deus está falando com Abraão: eu vou fazer de você um grande povo. Eu vou fazer de você um grande povo. Eis que te farei de ti um grande povo e te abençoarei. Veja, a terra vivia em maldição por causa de Adão, o primeiro homem. A terra estava caótica, mas agora Deus está falando com ele: eu vou te abençoar. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Veja, serás tu uma bênção. Bênção é presente. Eu ministrei isso aqui essa semana. O Pai, o abençoador, deu a bênção que é o Filho e nos tornou abençoados. Bênção é dádiva, bênção é presente. Deus está falando para Abraão: você vai ser uma bênção, você vai ser um presente para esse mundo também. De ti eu vou fazer um povo. Próximo. Abençoarei os que te abençoarem. Deus agora está estabelecendo algo: aquele que te abençoar, eu vou abençoar. Amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar aquele que te amaldiçoar. Abençoo quem te abençoar e amaldiçoo quem te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Agora ele fala de povos. Deus fala para Abraão: de ti farei um povo separado, para que você então, através de você abençoe todos os outros povos sobre a face da terra. Deus está falando para Abraão: estou fazendo uma aliança contigo, o seu povo será o meu povo, eu vou ter compromisso com esse povo, com essa geração, com essa descendência, com esse povo, que vai se originar de você, Abraão. Então a história vem: Abraão não tem filho, Sara é estéril, Sara não pode ter filhos, uma mulher avançada em idade, muitas coisas vão acontecendo, até que então ela se engravida, tem um filho chamado Isaque. Deus pede ele em sacrifício.
Abraão sobe o monte, vai até Moriá, que se vê com os olhos de Deus para executar o sacrifício de holocausto. Então, quando ele está prestes a degolar o menino, o anjo do Senhor grita: Abraão, não faças isso. Abraão, não faças isso. Quando Abraão olha para o lado, ele vê o cordeiro, ele vê a provisão, e aquele lugar se chamou Jeová Jiré, o Senhor proverá. Então um povo está estabelecido, um povo em Abraão, o povo hebreu. Então de Abraão se originou as 12 tribos. Veio Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, e no ventre esses meninos brigavam, e Jacó nasce grudado no calcanhar de Jacó nasce grudado no calcanhar de Esaú. Mas antes deles nascerem, um põe a mão para fora. Isso é um mistério muito grande nas Escrituras. Um consegue colocar o braço para fora, isso é as Escrituras. Alguém vai e amarra uma linha no braço do menino. É doido demais essas coisas da Bíblia. É só gente louca mesmo para apaixonar por essas coisas e ter anseios em saber o que é isso. E vem uma promessa maior. E aí nasce, na hora de nascer, aquele que colocou nasce em segundo, e o menino nasce grudado. E aí vem toda uma trajetória, a briga, são 2 ventos, uma profecia. O maior vai abençoar o menor, o maior vai servir o menor. É louco demais. Então vem tudo aquilo, a promessa estabelecida. Na hora de receber a bênção de Isaac, Jacó recebe a bênção, o direito de primogenitura. Jacó então foge, porque o irmão quer matar ele, Esaú, e ele vai para a casa de Labão, seu tio, irmão da sua mãe, e lá ele conhece a sua prima, e por ela se apaixona, Raquel. Mas na hora de se casar, ele recebe Lia, a mais velha. Então ele tem que trabalhar mais 7 anos pela que ele amava, que era Raquel, que era estéril, 14 anos. Depois de 6 anos ele começa a cultivar e trabalhar e se enriquecer. 20 anos depois Deus manda ele voltar, porque ele tinha um acerto com o irmão Esaú. E ele volta, e Deus então se encontra com ele no Val de Jaboque. Jacó tem um encontro com o anjo do Senhor no Val de Jaboque. Ele passa toda a família ao encontro de Esaú e fica ali, porque ele tinha algo para resolver no Val de Jaboque. E naquele lugar então passou a se chamar Peniel, porque ele briga com o anjo do Senhor, ele luta com o anjo do Senhor. E ao raiar do dia, Jacó grudado na coxa desse anjo, ele dizia: você não sai daqui enquanto você não me abençoar, você não sai daqui enquanto você não me abençoar. Então o anjo do Senhor pergunta para ele: qual o seu nome? Ele: o meu nome é Jacó. E o anjo do Senhor diz: a partir de agora você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel, porque como príncipe lutaste com o anjo do Senhor. E ele então agora é chamado de Israel. Israel então tem 12 filhos, e você conhece a história dos 12 filhos. Ele tem os sonhos, ainda estava vivo. Ele tem os filhos, são 12 filhos, e o último deles é José, o primeiro de Raquel, a que ele amava. E então ele começa a ter sonhos, José começa a ter sonhos, e ele é vendido pelos irmãos, enciumados para o Egito. E então ele tem uma visão dos feixes de lenha, depois ele tem a visão da lua, o sol e 11 estrelas. Deus já dá a visão do irmão que ele teria, porque no primeiro era 10 feixes de lenha, agora ele vê 11 estrelas se dobrando sobre ele, porque Deus acrescenta o irmão que ele teria, porque ele poderia... Era o Benjamim, o menino, o último filho de Raquel, a sua irmã, o seu irmão. E vem toda a história de José no Egito, Deus cuidando do povo. Então Abraão, depois vem a seca, a fome. O povo de Jacó é levado para o Egito, porque José se revela aos irmãos por causa da fome. E ele conhece Benjamim, conhece seu pai. Então 70 foram para esse lugar. O faraó da época deu um lugar para a família de José, e ali eles crescem e começam a se multiplicar. 70 pessoas começam a se multiplicar o povo, a promessa de Abraão ali no Egito, e começa a se
multiplicar, multiplicar, e o Senhor os abençoava, e vão se multiplicando, 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 até que aquele faraó morre, José morre, e surge um faraó mau e fala: vamos matar os filhos dos hebreus, porque eles são bem abençoados para produzir, porque eles vão ser maior do que nós e vão nos dominar. E começa a travar, matar, e pega, então a mãe de Moisés, coloca ele num junco, libera ele no rio, ele vai parar na onde? Nos braços da filha de Faraó, e ali ele cresce para salvar o seu povo. E então 400 anos o povo ali, Moisés cresce, e então ele mata um egípcio, ele foge para se desintoxicar para o deserto, casa, se torna pastor, e Deus então agora aparece para ele numa sarça e fala: volta, 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 eu sou o Senhor teu Deus. E ele tem uma conversa com Moisés, e Moisés diz: como que eu vou me apresentar? Faraó, diga: eu sou, te enviou. Então Moisés volta por causa desse povo, por causa dessa promessa. Então esse povo está lá, Moisés tira esse povo no meio da caminhada, todinho esse povo se rebela, Deus estabelece a rei, Deus dá as 10 pragas do Egito, depois Deus começa a fazer milagres poderosíssimos, o mar vermelho se abre, a coluna de fumaça, de dia era sombra, à noite era coluna de fogo, Deus proveu água da rocha, comida, cordonizes, Deus fez coisas extraordinárias, milagres extraordinários. Então o povo se ensoberbece e fala: não, quando o Senhor chama eles para um concerto no Monte Sinai, o povo tem medo, manda Moisés ir, fala para Moisés que o Senhor fale contigo face a face, e você fale conosco, seja nosso intermediário. Então Deus dá as leis, os 10 mandamentos a Moisés. Enquanto Moisés estava lá, Deus fala: olha, o povo lá se corrompeu. Moisés desce, está lá um povo adorando um bezerro de ouro, uma orgia, adorando deuses do Egito. Então naquela noite muitos morrem ao fio da espada. Um povo obstinado começa a peregrinar, a andar, um povo morto no espírito, e Moisés então vem, leva o povo, e por 40 anos peregrinam pelo deserto. Eles chegam então na presença lá no monte, e eles veem Jericó, o Jordão, eles veem a Campina, eles veem a terra prometida. Moisés não entra na terra prometida, e então Josué tem esse cabo de atravessar, o povo entra na terra prometida. Então agora eles têm que guerrear por ela, lanças e espadas, e a primeira batalha é com Jericó, as muralhas caem no chão, e eles vão tomando posse da terra, aonde o povo era numeroso como gafanhoto, segundo o relato dos espias. E toda essa história está vindo, homens surgindo e caindo, os sacerdotes são levantados, ministério sacerdotal, tabernáculo, adoração, juízes, reis, profetas são levantados, e todos eles falharam, mortos no espírito, destituídos da glória de Deus. E então agora Deus está estabelecendo isso com Abraão no capítulo 12. Então, no versículo 3, ele diz em Gênesis: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Veja isso, irmãos. E aí quando você vai para Hebreus no capítulo 11, Hebreus 11, versículo 8. Hebreus 11, 8, por favor. Hebreus 11, 8, o autor aos Hebreus está escrevendo isso: pela fé Abraão, agora o nome está mudado, não é mais Abrão, é Abraão. Pela fé Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Ele está falando de Gênesis 12, quando o Senhor aparece a Abraão e fala com ele. Versículo próximo: mediante a fé, veja, mediante a fé,
peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Meus irmãos, eu fico imaginando o deslumbre, Abraão peregrinando em tenda, levando os seus servos, seus pastores, tudo que ele tinha, Sara com ele, e o menino Isaque dentro da tenda. Imagine eles nos descampados, e o choro dessa criança dentro da tenda. As promessas que o Senhor havia falado. Então, mediante a fé, Abraão peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O que eu quero enfatizar aqui é que muitas das vezes você caminha sobre uma promessa sem saber que aquilo é seu lugar, sem saber que aquilo é seu, ou que já está reservado para você. Você está como um peregrino, mas não sabe que aquilo já está reservado para você, porque Deus é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é o Senhor, Ele é o cuidador, Ele é o guardador. E você está aqui acolá, perdido, sem saber, mas você está pisando, você está no solo. Quando Jacó estava dormindo, depois de caminhar, ele pegou uma pedra e a colocou como travesseiro. Ele tem um sonho, ele vê uma escada, vê anjos subindo e descendo por ela. Então ele eleva os seus olhos aos céus e ele ouve uma voz: Jacó, eu sou contigo. Então o Senhor começa a falar com ele: eu vou te dar esta terra, a terra que você está deitado eu te dou como herança, até onde seus olhos conseguiam alcançar. Então promessas são feitas a Jacó, assim como fui com seu pai Abraão, eu sou contigo. E ele estava fugindo, e ele estava deitado naquilo que seria dele. E assim muitas vezes, porque você não tem o entendimento, você não tem a ciência, você não tem. O Senhor tem, o Senhor sabe, meu irmão, minha irmã, fique firmes. Somos peregrinos, somos estrangeiros, assim como Abraão, Isaque, Jacó peregrinou, veja, assim como eles peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Nós somos herdeiros de uma promessa. Está aqui agora, qual a promessa? Deus falando de um povo. E no versículo 9, mediante a fé peregrinou na terra prometida, versículo 10, porquanto aguardava alcançar a cidade que tinha alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Veja bem, nós temos a ciência, nós temos o conhecimento, a sabedoria dessa cidade, por causa da visão, por causa do Apocalipse, por causa da revelação que Deus deu ao apóstolo João. Há desenhos. Eu pedir aqui o Plínio que está na assistência para buscar uma imagem da magnitude de alguém que conseguiu desenhar essa cidade, do qual Deus é o arquiteto. Ele vai expressar ela aqui, mas nós temos essa ciência por causa do Apocalipse. Mas veja bem, na época de Abraão, ele viu, veja, Abraão aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos. Meu irmão, ele já vislumbrava a cidade santa, ele já vislumbrava o celestial, não o natural. Enquanto você fica aí deslumbrado com o terrenal, buscando as coisas terrenas, você está deixando o celestial. Esse homem peregrinou na terra, mas ele tinha o foco, ele viu o celestial, ele contemplou a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Quando você vai para Apocalipse, João fala dos seus alicerces, João fala de pedras de diamante, pedras de safira, portas de ruas de ouro, mar de cristal. Ele vê a cidade santa. Abraão, ele viu, ele procurou, ele foi atrás dessa cidade. Ele não foi atrás do que é terrenal,
porque a promessa do seu povo era terrenal, mas pela fé ele via, coloca aí, meu irmão, pela fé, porquanto ele aguardava alcançar, é o próximo 10 mesmo, ele aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão sabia de uma salvação vindoura, Abraão sabia que no futuro o Salvador, o Emanuel, o Messias viria. Por quê? Porque ele compreendeu, e está aqui próximo do versículo 11. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu o poder para gerar filhos. Veja, ela não recebeu o poder para gerar só um filho. Não, ela recebeu o poder para gerar filhos. Está no plural, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Ela considerou Deus fiel. A promessa que ele havia feito, ela lhe considerou fidedigno. Ele falou, vai acontecer. Meu irmão, para com essa lorota, para com esse mimimi. Se ele falou, ele é fiel para cumprir. Seja você mentiroso e ele verdadeiro, todavia seja homem mentiroso, mas ele permanece fiel e verdadeiro em todas as suas promessas. Se ele falou, está falado. Se ele falou, está registrado. Em um dos salmos, Davi expressou que Deus pegou a sua palavra e a exaltou sobre a sua cabeça. Deus colocou a palavra dele acima dele próprio. No início, a palavra trabalhava em prol do que Deus falou, mas hoje é o próprio Deus que trabalha em prol daquilo que ele disse. Se ele falou, está falado. O problema está aqui. É o sistema, é a religião. Por mais que nós estamos aqui ensinando, ministrando, você ainda ousa crer na maldição da religião, do sistema. Muitos estão sendo batizados num Jesus, não, é num sistema. Mas não em Jesus, na salvação, na vida em Jesus, mas num sistema. Você anda num sistema, batiza num sistema, mas não em Jesus. Você não é salvo por Jesus. Muitos estão sendo angariados por um sistema religioso, não por Jesus. Quem dá a vida, a nova vida, os nascidos de Deus, os que andam em Deus, os que são apaixonados por Deus. Não, irmão, veja isso, ele vem, vamos lá, irmão, ele vem, por meio da fé, ela achou ele fidedigno, nos dias de hoje, uma mulher com quase 100 anos, qual é a expressão que nós usaríamos? Essa mulher está caduca, isso aí está caducou, está louco, sim ou não, querido? Você ficou doido, acreditar que vai ter filho, mas ele falou, ele disse, ele falou, e ela então achou fidedigno. Próximo versículo. Sendo assim, daquele homem já sem virilidade nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Veja, as estrelas do céu, e incontáveis como os grãos de areia à beira-mar. Os grãos de areia, nasceu, preste atenção, irmãos, nasceu o povo terrenal, em Abraão o povo celestial, o povo do céu. O povo do céu. Ele não conseguiu contar. Deus já estava mostrando a Abraão. Abraão viu com magnitude, com esplendor a cidade que ele começou a buscar. E onde tem cidade tem povo, tem gente. Que povo é aquele? É o celestial. Então ele não conseguiu contar. Nem a areia também não conseguiu contar. Mas esse povo fracassou. Já desde o primeiro homem. Como povo, eles fracassaram. Como raça,
Adão fracassou. Como povo, eles fracassaram. Então, Deus tem uma decisão. João 3,16, meu tempo se aproxima, eu tenho 15 minutos para falar o que eu tenho para falar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, Filho único, não eram filhos, só um, único, Jesus, porque Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora Jesus vem para dar filhos ao Pai. João 1,12, João 1,12, nós estamos João 3,16, João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Ele está falando de Jesus, veja, o Filho, Jesus, ele veio para estabelecer agora uma família. O primeiro, a raça humana. O segundo, Abraão, um povo. E agora, o Filho estabeleceu uma família. Porque a igreja é a sua noiva. Quando ele se casar com ela, os filhos serão apresentados. Os filhos, nós somos os filhos de Deus, porque nós o recebemos. Então ele vem com essa missão, e eu gostaria agora de ler Efésios 1, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Ele vai dizer assim, Paulo, que recebe o mistério, a gloriosidade do Evangelho de Deus, ele diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Abraão, ele viu as estrelas do céu, ele viu a cidade santa. Agora o Filho vem, o celestial, porque os dois primeiros são terrenos. Adão, um homem feito do barro, e agora Abraão, terrenal também, os dois da terra. Mas agora o terceiro, ele é celestial. Ele não é da terra, as bênçãos são celestiais. Bendito seja o Deus Pai. Eu falei aqui a semana passada, o abençoador é o Pai, que deu a bênção ao Filho, ao mundo, a dádiva, e nos tornou abençoados. E é isso que nós somos em Cristo Jesus. Somos um povo abençoado, porque a bênção é para os filhos. Nele eu sou, é a nossa posição. Próximo versículo 4. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Veja, antes da criação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. É isso que a igreja é isso que os filhos é. Sede santo como o vosso Deus é santo. Nós somos santos, nós somos irrepreensíveis. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Uma família próxima, um povo santo. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, olha isso, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Nele eu não sou povo, eu não sou raça, nele eu sou filho, eu faço parte, eu sou predestinado, eu já tenho um destino, eu sou filho, somos filhos adotados por intermédio de Jesus Cristo. É isso que eu sou, meu irmão. Eu não sou o que a religião diz, ou o que o seu pastor teólogo diz, ou o que a sua teologia diz. Não, o que o seu sistema diz, não. Eu sou o que ele diz que eu sou. Ele me predestinou em Cristo Jesus, posição no Evangelho da graça, a boa notícia. E é isso que nós temos aqui, esmurrado e batido no que nós somos, na nossa posição em Cristo Jesus. Nós não estamos aqui ensinando a liberdade para pecar, pelo contrário, nós estamos aqui ensinando que em Cristo somos libertos do domínio do pecado. Se você acha que o que nós ensinamos é a liberdade para pecar, e você está pecando, você está vivendo um evangelho errado, uma vida errada. Você ainda está debaixo do domínio da lei, escravizado por ela, fazendo tudo pela lei, a consciência. Eu sou, em seu amor,
predestinado para ser adotado como filho por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua graça. Benevolência vem de bem, da sua vontade. Próximo versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, para o louvor da sua gloriosa graça, do seu favor imerecido, do seu Filho, a qual nos outorgou gratuitamente no amado, a qual Ele nos deu. Essa graça é a salvação que Ele nos deu, Ele nos outorgou no amado Filho, Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Jesus Cristo, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas não, você quer ter méritos na sua vida com Deus, você quer bater no peito e dizer: eu fiz isso, por isso eu recebi isso, eu dei isso, por isso eu recebi isso em retorno. Próximo 7, nele quem? O amado Senhor Jesus, o Filho que veio para constituir agora uma família. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Foi isso que Jesus disse quando estava na cruz: tetelestai, que significa dívida paga, ou está consumado, mas no mais profundo, dívida paga. Conversávamos aqui, eu e o Plínio, antes de ministrarmos da ciência que ele tem, que eu já tenho também, que isso acontecia com o escravo. Quando a dívida dele era paga, ele saía fora e dizia: tetelestai, a dívida dele está paga, está cancelada. Foi isso que Jesus gritou: tetelestai, Pai, toda dívida está paga, paga a dívida do Mané, do João, do Bastião, do Antônio, do Charles, do Júnior, do Menezes, do Plínio, de todos estão pagas. Tetelestai para ele, tetelestai para ela, está consumado, dívida paga, anula, risca, apaga tudo, envergonha o diabo, dívida paga. Nele, uma família. O primeiro Adão, raça humana, falhou. Maldição. Abraão surgiu um povo. O povo falhou. Andaram na lei. Mas aí o filho vem e estabelece uma família. Uma família que está esparramada mundo afora, vivendo no mesmo Espírito, andando no mesmo Espírito, batizado no corpo pelo mesmo Espírito. Aleluias. A família dele, ele não falhou. Por que ele não falhou? E eu vou terminar com esse versículo, Efésios 5, 25. Eu termino com esse versículo, 5, 25. Paulo está dizendo: maridos, cada um de vós amem a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. Próximo. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Próximo. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Santa e inculpável. O que Jesus veio fazer? Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. E aí vem os pregadores do sistema dizer que a igreja dele está prostituída. A que está prostituída é o seu sistema, o que está adulterado é o seu sistema, o que está falido é o seu sistema, do eu projeto e do eu acho, porque a verdadeira igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é santa, irrepreensível,
sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem ruga. Ela não tem nada disso, querido. E a essa, só Ele sabe quem são os seus. Porque na parábola das 10 virgens, 5 são desqualificadas, mas 5, elas entram para o casamento com o noivo. 5, a metade. Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta e a segunda carta. Na primeira carta ele chama a igreja de a casa de Deus, mas na segunda carta de advertência ele chama de grande casa. Ela cresceu. E lá tem vasos para honra e desonra. Ela cresceu. Por quê? Porque no século 300 surgiu um homem, um imperador chamado Augustinho. Ele era chefe do exército romano, depois se tornou imperador. Ele viu, ele observou que no cristianismo eles eram fiéis. E ele então agora passa e dá um decreto, que a partir daquele decreto, que a religião oficial do império era o cristianismo. E eles então pelo fio da espada começam a fazer o povo se converter a Jesus. Muitos não se converteram, então muitos ao fio da espada, e o paganismo entrou, os templos se expandiram, porque a igreja se reunia de casa em casa. Eles eram perseguidos, agora não são mais. Então ela começa a crescer e se tornou o que é. Mas dentro dessa igreja, a igreja de Jesus, ela existe. E essa igreja que será salva. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Para o rapto da igreja. O primeiro falhou, como raça humana. O segundo, como povo. O povo fracassou, falhou, como povo dele. Tanto é que Jesus veio e eles o rejeitaram, eles o negaram. E o terceiro filho não falhou, porque ele é dos céus, ele é celestial, e ele veio para fazer uma família celestial, a cidade santa, povoada, que João viu na rua, que Abraão viu, que Enoque viu, porque Enoque viu a vinda de Cristo, com seus santos, com seus anjos. Oh, meu irmão, se Deus falou, está falado. É promessa, está nas Escrituras. É Bíblia. Aleluias. Às vezes você está andando em cima. Você está pisando em cima e você não sabe. Mas existe alguém dentro de você, o Espírito da verdade. O Espírito Santo, para te alinhar e te guiar a toda a verdade. A toda a verdade. A toda a verdade. Em Cristo somos uma família. O evangelho da boa notícia, o evangelho da graça. Você precisa enaltecer a graça, alcançado pela graça, pelo favor imerecido, e viver como herdeiro, com o seu posicionamento. Mas nós estamos aqui para ensinar você, nós estamos aqui para orientar você. Agora, quando você lê Romanos, você vai ver que o julgamento de Deus é pela casa. Ai daqueles que desprezam tudo isso que nós ensinamos e falamos, que conhecem, aquele dia, porque Deus vai trazer julgamento, é a ira. Que o Senhor, o Deus bondoso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seja louvado e adorado pelos seus lábios, que Ele seja glorificado através dos seus lábios, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus.